A loira do cemitério nunca teve medo da morte, porque desde muito cedo entendeu que o que realmente assusta não é o fim, mas o que fica vagando, sem rumo depois dele. Todas as noites, quando o mundo silenciava e as casas apagavam suas luzes, ela surgia entre os portões de ferro enferrujados, caminhando lentamente por caminhos de terra úmida que guardavam histórias esquecidas. Seus cabelos dourados pareciam refletir uma luz própria, mesmo sob o céu escuro, e seu vestido claro permanecia limpo. Mas quem já a viu de perto sabe que não é a aparência que marca, é o olhar, um olhar carregado de solidão profunda. Ela não gritava, não corria, não assustava, como dizem as histórias comuns. Ela apenas andava, observava e às vezes ajudava. Espíritos perdidos encontravam paz quando ela se aproximava. Sussurros angustiados cessavam, sombras inquietas recuavam. Havia algo que nem mesmo sua presença conseguia curar: o vazio de não pertencer a lugar algum, nem aos vivos, nem aos mortos. E foi justamente esse vazio que mudou tudo na noite em que o silêncio se tornou pesado demais até para ela suportar. Não era uma noite comum. O vento havia desaparecido, os galhos não se moviam e até os animais pareciam ter abandonado o lugar. A loira parou diante de um túmulo antigo e por um instante fechou os olhos, como se estivesse escutando algo inaudível. Foi então que a presença chegou. Não houve passos, não houve som, apenas a certeza. Algo havia entrado naquele território. Entre as árvores tortas, uma figura se destacava, alto de uma forma quase impossível. O corpo forte parecia esculpido com precisão. Sua pele negra refletia a luz da lua de maneira hipnotizante, criando um contraste profundo com a névoa que rastejava pelo chão. Mas eram os olhos que prendiam qualquer atenção. Intensos, antigos, vigilantes, como se carregassem séculos de silêncio e batalhas invisíveis. Ele não era apenas um homem, ele era um guardião, o anjo negro, e naquele instante o destino deles se cruzou. A loira não recuou. Isso foi o que fez toda a diferença. Qualquer outra presença teria fugido, teria desaparecido, teria se escondido. A terra sob seus pés começou a vibrar. Um túmulo rachou lentamente, a pedra cedendo como se algo de dentro pressionasse para sair. O ar ficou mais frio, pesado, contaminado por uma energia antiga e distorcida. Aquilo era algo que deveria permanecer enterrado para sempre. A loira ergueu a mão com delicadeza, e uma luz suave começou a se espalhar ao redor dela, uma luz firme e acolhedora. Ao mesmo tempo, o anjo negro se moveu. Seu movimento foi rápido, preciso, inevitável. Ele já estava diante da criatura. Não houve luta prolongada. Foi como se a própria existência daquela coisa tivesse sido negada no instante em que ele a tocou. O silêncio voltou, mas agora era diferente, mais profundo, mais estável. E naquele espaço, eles se olharam novamente. Nas noites que se repetiram, eles passaram a caminhar juntos. No começo, era apenas presença compartilhada. Ela seguia, ele protegia. Onde antes havia apenas solidão, começou a existir companhia. Espíritos inquietos desapareceram com mais facilidade. A energia do lugar mudou. Ficou mais leve, mais equilibrada, como se finalmente tivesse encontrado harmonia. A loira começou a sentir, e o anjo negro começou a permanecer não apenas por dever, mas por escolha. Houve uma noite específica em que tudo mudou. Velas surgiram acesas ao redor de um túmulo antigo, sem que ninguém as colocasse. A névoa se formou de maneira mais densa, envolvendo o espaço como um véu. O ar vibrava com uma energia que não era ameaça. Eles estavam frente a frente. A loira estendeu a mão, e pela primeira vez, ele não apenas observou, ele respondeu. Quando suas mãos se tocaram, uma mistura de luz e sombra se espalhou ao redor deles, criando um contraste impossível de explicar. Um vínculo foi formado, um casamento que não dependia de regras humanas, mas de algo muito mais antigo. Desde então, o cemitério nunca mais foi o mesmo. Quem passa por perto, sente a mudança. O ar é diferente, mais denso, mais vigilante. Alguns dizem que viram duas figuras caminhando entre os túmulos, uma envolta em luz suave,
a outra carregando a própria escuridão. E há aqueles que juram que as sombras se curvam levemente, como se reconhecessem a presença deles. Mas existe um detalhe que poucos entendem. Eles não são caçadores. Eles não correm atrás de nada. Eles observam, esperam, e o cemitério, agora sob a proteção dos dois, se tornou um lugar onde nem toda presença é bem-vinda, porque se algo atravessa aqueles portões, carregando maldade, não será avisado. Não haverá sinais claros. Não haverá tempo para fugir. Primeiro vem a sensação, o silêncio ficando pesado demais, o ar difícil de respirar, a certeza de não estar sozinho. Depois, a percepção, um olhar que não pode ser localizado, uma presença que não pode ser ignorada. E então, quando finalmente se entende o que está acontecendo, já é tarde. Eles apenas chegam. E quando chegam, não existe escape. Apenas o fim silencioso de tudo aquilo que não deveria estar ali.